Segundo alguns jornalistas, a gestão Alberto Guerra ainda quer renovar o contrato do jogador Edenilson. E aí, o que achamos disso? Como vocês sabem, né, quem acompanha aqui o canal, este canal ele é muito mais opinativo do que propriamente sobre informações e tal, mas claro que eu dou opiniões baseado em acontecimentos ou informações de jornalistas que circulam por aí. E estão falando, não sei se é verdade, até custo acreditar que seja verdade, que a gestão Guerra quer renovar ou está em tratativas de renovação do contrato de Edenilson. Cara, é um absurdo, mas não por se tratar da renovação propriamente dita do jogador Edenilson. Esse segundo bloco de opinião vai ser, na verdade, o bloco principal desse vídeo. Eu vou falar sobre o que eu acho de renovar ou não com Edenilson. Mas, passando rapidamente sobre o tema gestão Guerra querer renovar com Edenilson, é óbvio que é um absurdo, né? Eu acho que se a gestão Guerra renovasse com o Arthur sem avisar o Odorico, já seria muito errado, né? Aliás, se o Arthur sinalizasse que conseguiu, junto à Juventus, uma renovação até o final do ano de 2027, pedindo um aumento de R$20 no salário dele, acho que não tem nenhum gremista vivo que discordasse dessa condição, desse novo contrato. Mas ainda assim, o Guerra deveria dizer: ô Dorico, olha só, para tu estar ciente, vai estar rolando essa possibilidade aqui, posso assinar? Aí o Dorico diz: pode, tá bom, então tá, né? Que dirá com um jogador mais polêmico e menos importante no elenco, que é o caso do Edenilson, né? E um jogador que fará 36 anos nos próximos meses, ou no mês que vem, na verdade, né, em dezembro. Então, cara, é óbvio que a informação é tão surreal que eu quero acreditar que tem algum ruído de comunicação aí. Não é possível que a gestão Guerra, ao apagar das luzes da sua gestão, vai chamar o Edenilson na sua sala e vai dizer: cara, vem cá, vamos renovar rápido, antes que a gente saia do clube. Não faz nenhum sentido lógico, e espero que isso seja esclarecido. Mas isso é o óbvio, né? O que eu falei até agora é o óbvio. Agora entremos na análise propriamente dita da renovação com o Edenilson, considerando já a cabeça de Odorico Roman, da gestão Odorico, né? Agora tirando o absurdo da gestão Guerra se meter numa seara que diz respeito aos próximos anos, vamos focar na informação propriamente dita. E aí, Edenilson renova ou não renova? Cara, o vídeo fácil aqui é jogar minha boia no rio, pular em cima dela e me deixar levar com a maré. Né? Qual é a maré? A maré é que todo mundo diz: Edenilson é ruim, tá velho, tem que mandar embora, Eu poderia deitar nessa boia e fazer um vídeo fácil, popular, com muitos views, com muita alegria. Mas, né, quando eu abri esse canal aqui, eu sempre me propus a falar o que eu penso e não o que eu acho que vai dar views, não o que eu acho que vai agradar. Eu curiosamente abri o vídeo dizendo que esse canal aqui é de opinião, e eu não vou cravar uma opinião se eu acho que o Edenilson tinha que ter uma renovação ou não. Por quê? Porque a minha opinião, ela é um grande depende. Depende, gente. Sabe? Eu acho que qualquer cravada sem muita informação, ela é frágil. Por que depende? Porque no meu Grêmio ideal, eu não renovo com o Edenilson e contrato jogadores melhores, mais jovens, etc. Agora, qual é a ideia do Odorico? A ideia dele, primeiramente, é ficar com o Mano Menezes ou não? Eu já nem sei isso. O Mano Menezes adora o Edenilson. A ideia do Odorico é enxugar as finanças, fazer um time mais pé no chão, já que não vai ter Libertadores e tal, para daqui a pouco dar um respiro financeiro e em 2027, sim, partir para contratações mais ousadas e não sei mais o quê. De repente o Edenilson se encaixa nesse time de 2026. Né? Agora não, o Odorico já quer contratar jogadores para elenco muito melhores que o Edenilson. Cara, maravilha, me dá um abraço aqui, Odorico, e não renova com o Edenilson. Então é por isso que eu digo, cara, não dá para cravar sem saber. Né? Aí as pessoas falam, tem uma besteira que as pessoas falam que eu já falei muito, né? Que é uma besteira,
E tem alguns jornalistas que repetem até hoje isso, que é assim, cara, pra que trazer 4 jogadores meia boca que ganham 500 mil por mês? Traz um que resolve que ganha 2 milhões, e pelo menos ele te resolve. Cara, esse papo funciona se tu estiver pensando num problema pontual. Se o teu time estiver redondo, encaixado, maravilhoso, e tu precisar de um centroavante. Cara, eu só não tenho centroavante. Aí é óbvio que é melhor tu trazer um Suárez por 2 milhões. Era 2 milhões e meio o salário dele, mas vamos supor que fosse 2 milhões. É óbvio que é melhor trazer um Suárez por 2 milhões do que 4 Galdinos ganhando 500 mil. É óbvio que é melhor tu trazer um Suárez ganhando 2 milhões do que 2 JPs Galvões ganhando 1 milhão. É óbvio. Só que quando tu fala de uma construção de time, tu precisa sim ter o jogador para elenco. Esse é um outro grande depende. Quanto que o Edenilson vai ganhar? Se ele for para elenco, para ser reserva, com salário condizente a essa situação, a esse contexto, eu acho que ele é um cara interessante para elenco. Agora, se for um cara para elenco ganhando 700, 800 mil por mês, cara, daí já fica pesado. Ou se for um cara para ser protagonista, para ser titular e tal, putz, daí eu discordo também. Não dá para ser assim, né? Agora, voltando à construção que eu tava fazendo, cara, a folha do Grêmio hoje ela é de 21 milhões de reais, a folha salarial, né, juntando todos os jogadores. Vamos arredondar para 20 milhões, tá? Se tu contratar 10 jogadores de 2 milhões por mês, fechou a folha. Aí tu não tem dinheiro pra botar 11 em campo, literalmente. Tu não tem dinheiro pra botar 11 em campo. Então não adianta trazer o de 2 milhões que te resolve, porque tu tem que ter também os de 500 pila, os de 200, a base, né? Tu tem que ter, cara, pra ter 20 e poucos jogadores, tu precisa compor com os caras de elenco também, né? Então essa é a matemática óbvia. Tu tem que ter os caras de elenco aí. Alguém diria assim, mas pra elenco pega a base. Cara, o Edenilson é um jogador que não é desprezível, cara. Ele já foi de seleção brasileira. O meu questionamento maior em relação a ele é a idade. Mas daí a gente pode falar do William também, a gente pode falar de outros. Marcos Rocha. Agora, o Edenilson não é um mau jogador, cara. A base do Grêmio pode nos dar bons frutos, tomara que dê. Mas, cara, 99% da base do Grêmio, eu cravo agora, é pior que o Edenilson. Talvez tenha 1 ou 2 jogadores que podem superá-lo, mas vamos ver quem vai para a seleção brasileira principal um dia. Cara, tem gente da base do Grêmio hoje, do sub-20 do Grêmio, que não vai se profissionalizar. E daqui a 3 anos é engenheiro. Ou vai estar lá no Atlético, sabe? Vai estar no Lajadense. Cara, a base é composta majoritariamente de jogadores que não vão servir para o Grêmio. Então não adianta dizer, não, todos os jogadores de elenco é base. Não, tu tem que ter jogadores de elenco também do mercado, cara. Tu tem que ter esses jogadores. Então, eu não consigo te dizer se eu renovaria com o Edenilson ou não, porque é um grande depende. Qual é o salário dele, qual é a pretensão do Odorico, quem é o técnico, o que eles estão pensando pro ano que vem. Tem muitas perguntas. Agora, eu não acho absurdo, só estou posicionando isso, eu não acho absurdo ficar com o Edenilson, né? O Edenilson, dentro desse depende, né? Olha só, olha o círculo que eu vou fechar agora, né? Quem acompanha também as minhas opiniões há bastante tempo já deve ter ouvido esse exemplo que eu dou de os caras assim, tem que dispensar o Fábio Santos, o lateral esquerdo lá, 2010, né, do Grêmio. Aí virou o ano, acho que era o Duda Cref, sei lá, ou já era o Paulo Doni, não, era o Duda Cref, não, sei lá, era o Paulo Doni ou virou o Duda Cref, não me lembro, não interessa. Virou o ano 2010 para 2011, o Fábio Santos era perseguido pela torcida do Grêmio, Grêmio de Renato, Douglas, Edilson, né, e o Grêmio dispensou o Fábio Santos. O problema do time foi embora, né. O que aconteceu? O Grêmio jogou a Libertadores de 2011 com 2 laterais esquerdos, Gilson e Bruno Colasso. Cara, o Fábio Santos era 57 vezes melhor que qualquer um desses dois. Inclusive foi pro Corinthians ser campeão da América e do mundo no ano seguinte. E quem estava nesse time do Corinthians campeão do mundo também era o Edenilson. Olha só o ciclo que eu acabei de fechar. Porque o Edenilson tem uma pecha de perdedor, porque não sei o quê, por causa daquele Inter fracassado em que ele fez parte, né? Eu, inclusive, acho que a passagem do Edenilson pelo Inter é muito parecida com a do Tcheco pelo Grêmio. São bons jogadores
que estavam em times horrorosos, né? Em times horrorosos. O Grêmio até não era horroroso, na época do Tcheco o Grêmio tinha uns lampejos ali de boas temporadas e tal, mas assim, em termos de título, né? O Edenilson também foi vice da Copa do Brasil, vice do Brasileirão. Eram times que até eram competitivos, mas em termos de títulos não ganharam nada. E aí os caras ficaram com a pecha de perdedores, mas cara, eu digo do Tcheco e acho que também digo do Edenilson do Inter. Ruim com eles, pior sem eles. Eram caras que talvez graças aos quais conseguiam bater na trave em alguns títulos, né? Então eu não vejo essa pecha de perdedor de um cara que, por exemplo, era do Corinthians, campeão da América e do mundo em 2011, né? Cara, o próprio Reinaldo, que eu falava, tem que dispensar o Reinaldo, eu dizia, depende, cara. Se tu vai trazer o Marlon, sei lá, o lateral esquerdo como é que é o nome lá? Me esqueci o nome do cara aquele do Atlético Mineiro. Enfim, se tu vai trazer uns 3 laterais esquerdos top de seleção brasileira, manda o Reinaldo embora agora. Eu levo ele no aeroporto. Agora, quem é melhor, Reinaldo ou Lucas Esteves? Reinaldo ou Enzo? Então eu vos digo, cara, o Reinaldo tá sendo o melhor lateral esquerdo do Brasileirão 2025, né? Lembremos. Artilheiro artilheiro do Mirassol, enfim, uma sensação, né? Ele é maravilhoso? Não, mas eu acho que os erros defensivos dele, que a galera reclamava tanto, era muito mais fruto de um Grêmio bagunçado, tá? Mas enfim, não vou ficar aqui discutindo o Reinaldo. Agora, qualquer jogador, por mais irritante que possa estar parecendo em algum momento, cara, tu vai dispensar ele? Eu sempre vou te dizer, depende. Se vai chegar alguém pior do que ele, não dispensa. Óbvio que o ideal é sempre tentar melhorar o time, mas a gente sabe que o Grêmio nem sempre faz isso, né? E eu acho, cara, o Edenilson é longe de ser um pereba, é longe de ser um perna de pau. Eu falei no último vídeo, cara, eu não amo o Edenilson, não quero que ele seja titular do Grêmio e tal. Agora, entre ele e esses jogadorzinhos aí que também toda hora estão jogando no Grêmio, tentando resolver a vida do Grêmio, Aravena, Cristaldo, André Henrique, João Lucas, cara, o Edenilson é de outro patamar, cara. Não dá pra botar no mesmo balaio. Tu até pode botar o Edenilson num balaio e dizer assim, cara, esse balaio aqui é de um cara que eu não quero renovar. Quero que vá embora do Grêmio. Tá, Edenilson, a gente não te quer. Eu até posso concordar. Como eu disse, eu não tô cravando aqui que eu renovaria com ele. Agora, só não põe no mesmo balaio desses Aravena e companhia. E Cristaldo e bababá. Não, cara, o Edenilson é diferente. Está velho. Está fazendo 36 anos em dezembro. Isso é verdade, né? Mas, cara, é um cara magrinho, um cara que tá ali correndo, não sei, cara. Eu sinceramente, não acho o fim do mundo renovar com o Edenilson. Dependendo do salário dele e do planejamento pro elenco do ano que vem, um cara para elenco não me incomoda, né? Assim como se dispensarem, eu também não vou dizer assim, que cagada dispensar o Edenilson. Não, eu também vou dizer assim, cara, faz sentido, eles devem ter um plano, eles devem estar com outras pretensões ali de contratações, tá tudo certo. Eu acho tudo certo, qualquer um dos caminhos, desde que ele tenha uma coerência e um planejamento. Agora, o que é errado, isso sim, é a gestão Guerra tomar assinar essa renovação ou até uma rescisão, né? O Guerra não tem que, como é que se diz, dispensar e nem renovar com ninguém agora. Agora a gestão Guerra tem que ficar quietinha e tudo que for fazer, que se ela se acabasse vendo obrigada a tomar alguma atitude, a alguma decisão, passar por ela obrigatoriamente ainda agora, tem que ser em contato obrigatoriamente com a gestão Odorico, né? Eu acho que tem que rolar essa transição e essa conversa é o mínimo que a gente espera, mas também confesso que eu não duvido de nada. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.